Resolução CNJ 401/2021. Uma resolução que vem disciplinar questões atinentes à acessibilidade e também inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo da análise que aqui fazemos e vamos iniciar nesse momento, e será um bloco só, um bloco bastante amplo aqui para que a gente possa analisá-la, é colocar o texto da resolução, e nós vamos discutir aqui com vocês os pontos relevantes, os peguinhas que são cobrados em prova. Eu vou fazendo alguns grifos, eventualmente algumas anotações, para que você, diante de uma questão de prova referente a esse tema, você gabarite e jogue para dentro, tá bom? Esse é o objetivo aqui. Olha só, e aí eu começo, olha lá, pelo artigo 1º. Tá? O artigo 1º das disposições gerais ali da norma virá dizer assim, que o desenvolvimento de diretrizes voltadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e ao funcionamento das unidades de acessibilidade e inclusão segue o que está disciplinado aqui nessa resolução. E aí eu já começo com alguns pontos aqui. Quando nós olhamos para a matéria aqui de direito da pessoa com deficiência, pessoal, é muito interessante você ter clara a construção da seguinte ideia. Nós temos numa estrutura legislativa piramidal. Aquela estrutura kelseniana, que você estuda lá no direito constitucional, ela pode ser e deve ser muito bem representada aqui. Por quê? Porque nós teremos na base a resolução CNJ. Essa resolução que agora estudamos, ela é, 401 aqui, ela é basicamente uma norma infralegal. Ela está abaixo da lei, certo? Ela vem na base. Acima dela, nós teremos a famosa, eu ia colocar o número da lei, mas vocês conhecem mais pelo nome, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá no ápice, nós temos, vai dizer assim, professor, nós temos a Constituição. Porém, além da Constituição, que tem, de forma bastante esparsas, regras referentes ao tratamento da pessoa com deficiência, nós teremos também a Convenção de Nova York. Certo? E o seu protocolo facultativo. Então, olha que legal que é isso aqui, tá? Então, você tem no topo uma norma de caráter constitucional, ou dentro do topo duas normas constitucionais, uma originária. Eu sei que a Constituição Federal, no que diz respeito ao tratamento da matéria, trata de forma muito isolada, ainda vinculada ao modelo médico, ao modelo anterior, mas há tratativa. Aí nós temos a convenção que fora internalizada, já seguindo as premissas do artigo 5º, parágrafo 3º constitucional, duas votações, as duas casas do Congresso, obteve 3/5 dos votos, tem status de emenda e forma um bloco de constitucionalidade. E vão conformar a base. Tá? Aí nós temos como norma legal o Estatuto. Tá? Norma infraconstitucional. E como norma infralegal, a resolução. Certo? Então nós temos um ato que não é feito, a resolução não é um ato feito pelo órgão legislativo típico, tem caráter regulamentar, não pode contrariar o Estatuto, muito menos a Constituição e a Convenção de Nova York. E não contraria. Tá? Na verdade, ela é essa norma fruto, dadas as idades aqui, porque nós estamos olhando aqui para 2009, para pensar na Convenção de Nova York, nós estamos olhando para 2015, para pensar no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nós estamos olhando aqui para 2021, ou seja, isso veio de forma verticalizada. Nós tivemos o tratamento a nível constitucional, depois veio o Estatuto, depois vem os atos normativos. Tá? Isso que você estuda aqui hoje, vinculado ao órgão judiciário, acontece nos órgãos executivos, acontece nos órgãos legislativos, também a nível infralegal. Tá bom? Beleza. E o objetivo, tá bem claro, o objetivo deste documento é traçar diretrizes voltadas para a acessibilidade e para a inclusão dessas pessoas que são as pessoas com deficiência. Tá? Tá bom. Só isso.
até demais, tá? Eu não vejo aqui muito espaço para cobrança, mas é algo que para você tatear uma norma, para você começar o seu estudo, faz todo sentido nós saibamos, tá? Aí eu sigo. Ali no artigo 2º nós temos que, né, ali com a ideia de promover a igualdade, devem ser adotadas com urgência medidas apropriadas para eliminar e prevenir barreiras, tá? E aqui eu vou colocar eliminar e prevenir barreiras, tá? Urbanísticas ou arquitetônicas, de mobiliários e acesso aos transportes, nas comunicações, na informação, atitudinais ou tecnológicas, tá? Aquelas pegadinhas de prova, né? Eu sei que isso é tema mais para estatuto, mas, claro, sempre cumpre falar. Quando eu olho para uma barreira arquitetônica, está conectada com a ideia de edifícios, né? Está conectado com a ideia de você olhar aqui para a construção de prédios, certo? Então, para essa ideia aqui. E as urbanísticas, vias e espaços públicos, tá bom? Beleza. E aí a norma vem justamente para a eliminação e prevenção de barreiras. Como que eu vou eliminar? Usando recursos de tecnologia assistiva, usando de recursos de acessibilidade, tá? Então a ideia aqui é você prover, né, os ambientes de acessibilidade. Não é à toa que a norma se ocupa dessas diretrizes, tá? Então você vai eliminar e você vai prevenir também com recursos de acessibilidade. Quando você chega a um órgão público e ele tem rampa de acesso, quando ele tem um local adequado para o servidor com deficiência trabalhar, um computador, né, acessível, é isso, tá? Devem ser garantidas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas as adaptações, e aí a norma já nos ajuda aqui com o raciocínio, as adaptações ou as tecnologias assistivas necessárias para assegurar acessibilidade plena, tá? E espaço plena a espaços, informações e serviços, coibindo qualquer discriminação por motivo de deficiência. E claro, ela vem aqui também a norma com o objetivo de proibir, de coibir, de sancionar aqui a discriminação. Tá bom? Ah, professor, me parece muito comum com aquilo que eu já estou habituado, né, do estudo que fiz, né, a partir da convenção, do estudo que faço ali a partir do estatuto, e eu concordo com você, tá? Não há muito que fugir. Até porque ele não pode contrariar, ele pode complementar. E, ao complementar, muitas vezes até por um ato de prolixidade de quem redige esses atos normativos, eles acabam copiando um pouco do texto, tá? Tanto é que nós vamos aqui ao longo da nossa análise, né, são cerca de 70 lâminas de slides que eu tenho preparados aqui com o texto legal para vocês, vocês vão perceber que durante essas lâminas haverá alguns pontos que eu vou marcar de forma mais intensa, de forma mais destacada, que são os pontos de divergência. Até aqui não tem divergência nenhuma. Então avançamos. É obrigatório efetivar a acessibilidade nos portais e sites eletrônicos dos órgãos do judiciário para atender as pessoas com deficiência, garantindo-lhes pleno acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas de diretrizes e acessibilidades adotadas internacionalmente. Galera, vamos lá. Se disse alguma coisa diferente? Não. Na verdade, nós somente tivemos aqui uma melhor explicitação do enfrentamento às barreiras voltadas para o âmbito de tecnologia, naturalmente para o âmbito de comunicação. Hoje um portal, um site se destina ao quê? Destina a permitir a comunicação da jurisdição com o jurisdicionado, do poder judiciário com o cidadão que precisa dos serviços, né, deste órgão. Tá? Então aqui basicamente está dizendo, ó, vamos prover acessibilidade lá, vamos trabalhar o que nós vimos aqui, né, barreiras de caráter tecnológico e barreiras de caráter de comunicação, tá bom? Então só para você ter ciência aí que não há nenhuma novidade em relação a esse ponto. Aí eu chego no artigo 3º e as novidades não chegam. Tá? Não que isso seja um problema, é um momento para que nós leiamos a norma, é um momento para que a gente vá olhando para detalhes, a gente vá, né, memorizando, reforçando os assuntos, mas nós estamos no âmbito conceitual. Tá? Aí vem o artigo 3º, coincidentemente, né, ipsis literis igual, tá? Igual ao artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, com mais algumas coisinhas. Tá? O que vai me interessar serão os dispositivos que trazem alguma coisa a mais. Tá? Por quê? Porque quando nós olhamos ali, por exemplo, para o conceito de acessibilidade, o conceito de acessibilidade vem como possibilidade e condição de alcance
para utilização com segurança, independência e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação, comunicação, inclusive nos seus sistemas e tecnologias, e de outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público ou privado coletivos, tanto na zona rural como na zona urbana, né, tal como vem lá no Estatuto, né, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá? Então nós temos que a acessibilidade é um recurso para enfrentamento, é um recurso de enfrentamento das barreiras. Tá? Essa é a ideia, né, de eu ter um recurso de enfrentamento às barreiras. E aí só lembrando que, além de ser um recurso contra barreiras, nós também podemos e devemos lembrar, né, que a acessibilidade ela constitui o quê? Uma garantia fundamental. Certo? Então, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de exigir o respeito às normas de acessibilidade para que sejam suprimidas ou minimizados os efeitos negativos das barreiras em relação às quais ela se põe. Nunca é excessivo lembrar do conceito de pessoa com deficiência. O que é pessoa com deficiência? É uma pessoa que tem uma limitação de longo prazo, de natureza sensorial, de natureza motora, de natureza intelectual, colocada diante de uma barreira. Então, se eu não tenho barreira, eu não tenho deficiência. Tá lembrado disso? Pois é. Então, faz parte do conceito aqui, né, de pessoa com deficiência a barreira. E é uma garantia fundamental que terá essa pessoa que tem limitação de longo prazo, está vendo sendo impedida no exercício dos seus direitos, ter esses recursos de acessibilidade para brecar, para, né, superar eventuais barreiras. Tá? Temos também os dois conceitos tradicionais de acompanhante e de atendente pessoal. Tá? Lembrando que o acompanhante é quem acompanha a pessoa com deficiência, tá? Simplesmente é isso. Pode até ser a pessoa tida como atendente pessoal? Pode ser o atendente pessoal, mas não necessariamente o será. Pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser o esposo que tem um cuidador, né, que está casado ali com uma pessoa com deficiência que tem um cuidador. Agora, o atendente pessoal, ele já tem o quê? Um qualificador a mais. É uma pessoa que, né, pode ser membro da família ou não, pode ser remunerado ou não. Então tá aqui, ó, membro da família ou não, remunerada ou não, que faz o quê? Que irá assistir ou prestar cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. Tá? Lembrando que, por expressa previsão, né, da norma, nós não vamos considerar como atendentes pessoais aquelas pessoas que estão relacionadas a profissões legalmente estabelecidas, tá? E aí eu já sei, você tem na ponta da língua esse tema. Quem são essas profissões? Por exemplo, médicos, enfermeiros e assim vai. Certo? Mas, professor, médicos e enfermeiros não prestam auxílio à pessoa com deficiência? Né? Não prestam cuidados básicos e essenciais? Sim. Porém, né, eles têm um estatuto que lhes protege e lhes garantirão algumas prerrogativas próprio. Tem um documento próprio para isso. Eles não precisam dessa regulamentação com previsão de tratamento específico para eles. Já tem. Tá bom? Beleza. Conceito de barreiras, tal qual você encontra lá no estatuto, também vem aqui. E aí o conceito de barreira perpassa pela ideia do quê? De qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que venha limitar ou impedir a participação social da pessoa com deficiência, bem como o gozo, fruição e exercício dos seus direitos, a acessibilidade, a liberdade, né, de movimento, de expressão, de comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Tá? Perfeito. Né? O que você entende, portanto, como barreira? Qualquer entrave, qualquer obstáculo, atitude ou comportamento que breque o exercício dos direitos, que limite ou que impeça o exercício de direitos. Lembrando ainda que nós temos as hipóteses, né, de serem urbanísticas
vias e espaços. Serem arquitetônicas, edifícios, tá? Lembrando que aqui, além de você estar atento a esse detalhe, nós temos que eles serão privados, podem ser públicos, obviamente, mas podem ser privados, abertos ao público de uso coletivo. Tá? Então, os privados de uso reservados podem conter barreiras urbanísticas? Podem. Se a minha casa aqui, onde eu moro, e nesse momento eu gravo esse conteúdo para vocês, for um ambiente não acessível, para você chegar aqui no meu estúdio nesse momento, você não consegue chegar mediante cadeira de rodas. Eu preciso adaptar? Não. Tá? Não deixa de ser uma barreira, mas eu não tenho a obrigação de fazer adaptação. Certo? Agora, barreiras, né? Claro que eu estou até falando dentro de uma construção, né? Mas aí quando eu falo para edifícios, é públicos e privados. Então já tenho uma visão um pouco mais ampla. É claro que não é por isso que eu seria obrigado a colocar aqui, né, um espaço para que um cadeirante pudesse subir, tá? Mas a depender do tipo de construção, e notadamente quando se fala em edifício, que aquelas são as construções verticais, você vai observar, né, a lei de acessibilidade, a lei 10.098/2000, que sofreu alterações aí ao longo do tempo, e essa lei virá estabelecer critérios de acessibilidade, inclusive para edifícios privados. Por exemplo, se ele tiver ali um número X de andares, deve permitir a instalação de elevadores. Tá bom? Beleza. Tá? Aí depois temos barreira nos transportes, que envolve ali os sistemas e os meios de transporte, barreiras nas comunicações e também na informação, que está correlacionado aqui ao recebimento de mensagens, troca de informações, né, seja de forma manualizada, seja de forma automatizada, seja por meio da tecnologia, pouco importa. Barreiras atitudinais, que é um conceito bastante relevante, que diz respeito aqui ao fato de você não olhar para o ambiente físico, mas comportamental, de relacionamento, sempre cito como exemplo, e aqui vamos conduzir ao nosso tema, seria ali aquele hierárquico, superior hierárquico, que coloca a pessoa com deficiência que for alotada na sua unidade para trabalhar lá na pior das atividades, ou na atividade que ele entenda, não dá oportunidades de crescimento, não permite que faça e não pode, que não faça cursos, né? Porque essa pessoa com deficiência aqui, ela não vai produzir igual às demais. Tá errado? Ela deverá ter a sua autonomia preservada, ela deve inclusive ser incentivada a desenvolver-se, tá? Nós temos as barreiras de caráter tecnológico, né? Hoje tecnologia está aí para isso, né? Um aparelho celular como esse, né? Ele tem barreiras, tá? E aí se exige cada vez mais que as empresas, né, elas acabem trazendo aqui recursos de acessibilidade para a eliminação dessas barreiras, tá? Perfeito. Conceito muito importante, conceito de desenho universal. E aqui tem uma palavrinha que eu sempre marco, né, toda vez que eu cito esse artigo, pode ser lá na Lei de Acessibilidade, pode ser no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou na própria Convenção, é o que, pessoal? É a ideia de que será construído um ambiente, um produto, prestado um serviço, desenvolvido um programa que tenha que ser o que permita ser acessado por todas as pessoas. Essa é a grande sacada do desenho universal. Se é acessível por todos, construído sobre as premissas do desenho universal. Professor, isso aqui é utópico. Eu entendo. Tá? De fato, é utópico. Porém, devemos buscá-lo. Caso não consigamos, nós vamos fazer o quê? Nós faremos a adaptação razoável, tá? A adaptação razoável, ela nada mais é do que você promover algumas modificações e ajustes que são adequados e que não acarretem um ônus desproporcional e indevido, certo? Então, basicamente, você tem o quê? Você tem um ambiente totalmente não acessível, de um lado. Você tem, do outro lado, um ambiente promovido sob as premissas do desenho universal. E no meio, você vai ter o quê? A adaptação razoável. Certo? Então, é essa a ideia, tá? Se você não pode
né, já que nós não queremos um ambiente não acessível e você não consegue chegar a um desenho universal, então vamos aqui no meio. Vamos fazer essa adaptação razoável, né? O exemplo que sempre utilizo aqui, que ele é muito claro, inclusive, é o exemplo que envolve, né, aquelas situações nas quais você não vai pôr abaixo um prédio antigo, uma edificação antiga, simplesmente porque ela não permite a instalação do elevador, simplesmente porque ela não permite que você instale, né, aberturas mais amplas para um cadeirante. Você tenta adaptar o quanto possível for, tá? Perfeito? Ótimo, tá? Essa é a ideia, né? Então, é um equilíbrio, né, entre, vamos deixar não acessível? Não. Então vamos prover de desenho universal? Também não. Vamos buscar um meio termo. Nós temos ainda, né, o conceito aqui de comunicação. E aqui a comunicação ela é voltada para entender que ela deve ser franqueada de diversas formas, né, não apenas a língua portuguesa falada, mas levar em consideração libras, né, textos, legendagem, estenotipia, que é uma abreviação, braille, sinalização tátil, né, quando a pessoa vai lá caminhando, né, ela precisa, né, usa, né, esqueci o nome agora, vai usar ali aquela varetinha para ela poder caminhar, perdão, porque eu esqueci o nome, tem um nome técnico, caracteres ampliados para pessoas com deficiência visual, dispositivos de multimídia, linguagem além da linguagem simples, oral, né, já padronizada, tá? Sistemas auditivos, né, que você põe para a pessoa captar melhor os sons, meios de voz digitalizados, né, a pessoa não consegue ler, então ela consegue ouvir, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, ou seja, que coisa pra caramba, né? A comunicação hoje, ela é muito versátil, né? Ela foi ao longo do tempo, ao longo dos anos, modificando-se completamente. Completamente. Hoje você tem uma ampliação dessas formas de comunicação para se adaptar aí às realidades. Tá? Perfeito. Aí, olha que interessante. Até aqui, pessoal, nós praticamente não vimos novidades. Né? Não vimos. Agora eu chego aqui neste item que já começa a mudar um pouquinho. Porque lá no Estatuto, embora o conceito aqui não tenha nada de diferente, lá no Estatuto isso vem num artigo próprio, né, quando nós começamos a falar sobre os dois princípios fundamentais, né, que nós temos aqui em relação à pessoa com deficiência, quais sejam isonomia, que é a igualdade no seu sentido material, e a vedação, né, a discriminação. A vedação, a discriminação, ou aqui a discriminação somente, né, ela vem trazida de forma conceitual. E é entendido, né, quando se fala em discriminação, sobre 3 enfoques, tá? Vamos lá. Primeiro enfoque é o quê? É a diferenciação, a exclusão, a restrição, certo? Então você tem aqui o critério que gera a diferenciação. Vou colocar aqui a diferenciação. Só que essa diferenciação, ela é dada em razão do quê? Ela é dada em razão de se tratar de uma pessoa com deficiência, tá? E ela traz como resultado um prejuízo aos seus direitos, certo? Então, toda vez que nós olharmos para um conceito de discriminação, esse conceito vai permear sempre 3 elementos, dos quais nós teremos 2 deles, eu coloquei 4 aqui, né, gente? Deixa eu só arrumar aqui, mas é 3, né? 2 deles, né? 1 e o 3 serão sempre os mesmos. Discriminação contra a mulher, 1 e o 3 é o mesmo. Haverá diferenciação com prejuízo aos seus direitos. Criança, haverá diferenciação com prejuízo aos seus direitos. Idoso, haverá diferenciação com prejuízo aos seus direitos. O que vai mudar verdadeiramente é isso aqui, tá? O que vai mudar verdadeiramente é esse elemento, que é o elemento vulnerável, né? Vulnerabilidade da deficiência, vulnerabilidade do gênero, vulnerabilidade da cor da pele, vulnerabilidade da idade, entre outros elementos. Então, veja só que nós teremos e marcamos assim, que toda e qualquer diferenciação, exclusão, restrição, por ação ou omissão, baseada, e aí mudamos por 2, baseada na deficiência com o propósito, o efeito de impedir ou possibilitar o exercício dos seus direitos. Os 3 elementos estão presentes. Tá? Sempre. Diferenciação, você tem ali uma vulnerabilidade e o prejuízo. Tá? Órgãos do Poder Judiciário, aqui um conceito diferente também, tá? São os órgãos do Poder Judiciário.
conselhos e tribunais do judiciário, tá bom? Pessoa com deficiência, também vem conceitual, lá nós temos no artigo 2º, mas o padrão conceitual é aquele padrão que nós já conhecemos. Pessoa com deficiência é quem? É quem tem uma limitação de longo prazo, certo? Lembrando que ela pode ser física, lembrando que ela pode ser mental, lembrando que ela pode ser intelectual, lembrando que ela pode ser sensorial. E essa limitação, ela está associada a uma ou mais barreiras, né? Certo? Beleza? Tanto é que esse conceito ele vem sempre ancorado nessa dualidade. Se não tiver limitação, não tem deficiência. Se não tivesse barreira, ainda que houvesse limitação, nós não teríamos deficiência. Por isso que nós tiramos o enfoque da deficiência, que até então era dado a partir da limitação, isso sai e você coloca o foco hoje aqui. O foco está, portanto, em você buscar eliminar barreiras, não você consertar o sujeito. Por isso que o nosso modelo hoje não é mais um modelo médico. Hoje o nosso modelo ele é social. Você vai olhar para quê? Você vai olhar para a incapacidade que a sociedade tem de suprimir barreiras, certo? Nós deveremos trabalhar para que haja uma supressão de barreiras no âmbito social. Tá bom? Na sociedade. Tá? Por isso que você vai construir um prédio pelas regras de desenho universal, por isso que você vai ter multiformas de comunicação, por isso que você vai adotar tecnologia favoravelmente à pessoa com deficiência e assim vai. Tá? Beleza? Show de bola. O conceito é aqui já com alguma pitadinha. Veja que interessante, né? Nós também temos o aspecto da pessoa sem deficiência, certo? Nós temos do outro lado, a pessoa com deficiência e também temos a pessoa com mobilidade reduzida. Essa pessoa com mobilidade reduzida, fazendo um paralelo lá com o conceito de adaptação razoável, é quem não é deficiente, porque não tem uma limitação de longo prazo, porém não está em condições iguais na maioria das pessoas que não têm limitações, certo? Estão no meio. E aí, pessoal, veja só, esse conceito de pessoa com mobilidade reduzida está naturalmente, como a própria expressão indica, mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso fazendo o estudo, pessoal, está conectado com o quê? Com a dificuldade de movimentação, tá? Com a dificuldade de movimentação, certo? Ah, é físico? Isso, é físico. Pode ser permanente? Pode. Pode ser temporária? Pode. Tá? Mas tem que reduzir a mobilidade, a flexibilidade, a coordenação motora, tá dito aqui, tá? Lembrando que equiparadamente, e aí eu preciso marcar isso até com uma outra cor, lembrando que equiparadamente vai abranger idoso, gestante, lactante e pessoa com criança de colo e obesos, tá? E aí, deixa eu só colocar um pouquinho em tela aqui, são quem? São as pessoas com mobilidade reduzida equiparadas, tá? Equiparadas por quem? Por lei. A lei optou por equipará-las, né? Muitas vezes, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço alguns velhinhos que, poxa vida, tem muito mais mobilidade que eu. Os caras são quase maratonistas. Tem gestantes que estão extremamente saudáveis, uma gestação talvez no início, lactante que também é, pessoa com criança de colo, enfim. Lembrando que pessoa com criança de colo é só a mãe? Não, pode ser qualquer pessoa, pode ser o pai, pode ser um tio, está com criança de colo, tá valendo. Lactante, até que idade? Gente, não tem um parâmetro objetivo, tá? A ideia é, a lactante não precisa estar para gozar de benefícios com a criança. Ela precisa ser atendida rápida porque ela precisa lactar. Ela precisa voltar para alimentar o seu filho, tá? Ela tem que ser atendida rápida, né? E o obeso também, aqui sim, a dificuldade de movimentação ela sobeja, tá? Beleza? Aí temos, pessoal, né, um conceito técnico aqui específico da resolução, que a gente vai estudar mais adiante, que é o PLS-JUD. Esse PLS-JUD é um sistema de recebimento de informações, tanto socioambientais, então atine a questões voltadas para o meio ambiente equilibrado e do trabalho, e também de acessibilidade. Então você vai ter ali uma central de recebimento de dados, tá? Para nós, uma central de recebimento de dados
referentes à acessibilidade e inclusão dos órgãos do judiciário, tá? É para saber, de certo modo, se o judiciário tem atendido às premissas, né, da Convenção, da Constituição e também do Estatuto, tá bom? Quadro de pessoal são quem? São os servidores, então, magistrados, servidores e efetivos, tá? E quadro auxiliar, aqui é importante, tá? Né, se nós quiséssemos, então, colocar tipo um asteriscozinho nas lâminas que trazem conceitos que são bastante diferentes e relevantes para questões objetivas, o primeiro sai aqui. Quadro pessoal versus quadro auxiliar. No quadro pessoal, nós temos quem? Magistrados e servidores efetivos. Tá? Mas também requisitados, que são servidores que provêm de outros órgãos, os cedidos, comissionados em vínculo. Tá? Quando eu olho para o quadro auxiliar, estão lá os escraviários, os terceirizados, juízes leigos, né, quem trabalha junto às serventias, que são geralmente pessoas seletistas, né, que são CLTs, os conciliadores voluntários, não os servidores, e os aprendizes. Né? Sacanagem, né? Eles colocam o estagiário e o aprendiz, né, num quadro auxiliar, como se não fossem, tá? Do quadro de pessoal. Acho isso errado, tá? Mas é uma opção. Por quê, pessoal? Vamos lá, a bem da verdade tem uma explicação. É porque quando eu vou olhar para uma responsabilização funcional, por exemplo, para uma exigência de cumprimento dessa resolução, eu vou ser mais enfático em relação ao quadro de pessoal, certo? Do que serei com os demais. Porque eles possuem uma relação institucional muito mais profunda com a administração, tá bom? Temos o conceito também, que esse é diferente, de rota acessível. O conceito de rota acessível remete à ideia do trajeto, né, que deve ser contínuo, desobstruído e sinalizado entre os ambientes externos ou internos. Tá? São os trajetos internos e externos, espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Vai incluir estacionamentos, calçadas, rebaixadas, faixas, travessias, pisos, corredores, escadas, rampas, entre outros. Tá? Vamos lá. Rota acessível, ela vai estar conectada com a ideia de eliminação de barreiras, tanto arquitetônicas quanto urbanísticas, né? Porque urbanísticas são vias e espaços públicos. Então, quando você olha ali para um estacionamento, né, para um calçamento, são urbanísticas. Quando eu olho para uma rampa de acesso, quando eu olho para uma escada, são arquitetônicas, tá? Mas a ideia aqui é o quê? É você estabelecer uma rota que seja, né, acessível para pessoas com deficiência. É bastante óbvio, né? Para não dizer, né? Beleza? Temos ainda, né? E aqui finalizamos a parte conceitual, né? A ideia de tecnologia assistiva, também como sinônimo ajuda técnica, que nada mais é do que você pôr a acessibilidade, né, em prol da resolução de problemas. Né, a tecnologia em prol de se garantir a acessibilidade. Então, são equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivam promover as funcionalidades relacionadas à atividade e participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando o quê? A sua autonomia, a sua independência, a sua qualidade de vida e a inclusão social. Tá, foi. Então, quando eu olho aqui, pessoal, para a parte conceitual, é isso. Tá? Para a parte conceitual é isso. Ah, professor, eu vou ter que saber? Sim. Mas saber até para cá? Com certeza. Você tem que ficar antenado. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Ah, eu sei que eu já estudei, então ótimo. Tá? Eu acredito que se você já estudou, galera, tá bom. Tá? Revisamos. Né? Eu perdi alguns 20 minutinhos, por assim dizer, para que a gente possa fazer essa revisão. E vou te dizer mais. Né? Nas provas, né, quando se cobra, por exemplo, só o estatuto, que é o mais cobrado, porra, saiba você, cara, que, né, saiba você, 80% das questões lá do estatuto estão conectadas ao artigo 1º e ao artigo 9º. Do artigo 1º ao artigo 9º. Tá? Então, naturalmente, né, o artigo 3º, que está lá dentro, é um dos artigos mais cobrados. E se cobra muito. Tá bom? Beleza. Ó, matei o capítulo 1º. Eu vou voltar. Né, eu vou brincar bastante com a norma hoje, vocês vão ver. Então, o capítulo 1º traziam as disposições gerais. Quando eu avanço agora, nós temos o quê? Nós temos o capítulo 2. E o capítulo 2, que nós vamos colocar na tela nesse momento, tá aqui, ele já diz respeito a disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência.
Ah, professor, então aqui vale para o servidor? Vale. Vale para o cidadão? Vale. Vale para a pessoa que está passando por ali? Vale. Vale para todas. Tá? Beleza? Então tá bom. E aqui vamos lá. É basicamente... Você lembra do artigo 1º? Professor, o artigo 1º é um que falava das diretrizes. É essa a palavra. Aqui nós temos uma lista dessas diretrizes. Para promover a acessibilidade, o poder público deverá implementar, deve fazer. Vamos lá. Uso do braille, libras, audiodescrição, subtitulação, comunicação aumentativa e alternativa e de todos os demais meios e modos e formatos acessíveis. Nos autos. Lá nos letreiros quando você chega no fórum, nos letreiros quando você chega no fórum. Na comunicação ali com o segurança, isso. Até porque você viu, é para todas as pessoas com deficiência. Bom. A nomeação de tradutor e intérprete de Libras sempre que figurar no processo pessoa com deficiência auditiva, tá? Então veja, pessoal, aqui nós já temos o quê? Algo relacionado aos autos, destinado ao jurisdicionado, certo? Devem ser escolhidos, né, esse tradutor aqui e esse intérprete entre pessoas habilitadas, tá? Que estejam aprovados em curso oficial de tradução ou interpretação de Libras, ou detentores de certificado de proficiência em Libras. Então são o quê? São duas situações. Ou é uma pessoa que está habilitada e foi aprovada em curso oficial, ou é alguém que tem a habilitação decorrente de um certificado de proficiência. A época que eu estive no TRT, da 9ª região, eu lembro muito bem que um dos cursos que abriu a época, e eu acabei não fazendo, era um de Libras. E esse curso era um curso oficial. Uma vez que eu fizesse curso oficial, poderia ter habilitação para me comunicar. Né? Na época, nós estávamos justamente na transição do estatuto, né? O estatuto era de 2015, eu trabalhei lá em 2000 e... Poxa, estou ficando velho, né? Mas foi 15 e 16, foi bem no início da vigência, tanto é que nós fomos investidos. Inclusive, curiosamente, naquela época, nós tínhamos o presidente do TRT, uma pessoa cega. Né? Já tinha um engajamento político ótimo, né, para tratamento dessas questões da pessoa com deficiência, então foi uma pessoa muito importante para o tribunal, justamente por olhar, né? Tanto é que no meu mini curso de formação que fiz no TRT da 9ª, nós tivemos diversas palestras e orientações relativas à pessoa com deficiência, tá bom? Beleza, tá? Foi um curso que eu não fiz, me arrependo de não ter feito, tá? E tenho curiosidade de fazer. Nomeação ou permissão de utilização de guia e intérprete, tá? Para figurar no processo, né, de pessoa surdo-cega, o qual deverá prestar compromisso. Olha que interessante, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de uma situação, né, um pouco mais complexa, mas bem interessante. Vamos lá. Temos um processo que tramita em segredo de justiça. Processos que tramitam em segredo de justiça podem ser acessados pelas partes, pelos advogados, e o terceiro pode acessar só uma parte da decisão que se chama dispositivo, lá da decisão, só a parte final. Pergunto, né? Esse guia intérprete, ele é parte? Não, ele é guia intérprete. Ele é advogado? Não, ele é guia intérprete. Ele é um terceiro? É um terceiro, mas ele não tem interesse jurídico. Ele pode ter acesso aos autos? Veja, se for uma pessoa surdo-cega, sim. Tá? Tem jurisprudência sobre isso, inclusive. Tá bom? Beleza. Nós teremos ali a previsão para que se oferte atendimento em Libras, recursos de tecnologia assistiva para possibilitar à pessoa com deficiência acesso universal aos portais na internet, intranet, ambientes virtuais. Veja, quando ele fala internet e intranet, ele está olhando para o cliente, né, jurisdicionado, que é acesso aos sites do tribunal, mas também para quem? Para o servidor, para o auxiliar, para o estagiário, para o aprendiz, né, para o empregado público, que serão pessoas com deficiência em alguma medida. Né? Nós sabemos muito bem que cerca de 10% da população possui alguma limitação de longo prazo. Tá? Adotando-se os princípios e as diretrizes internacionais de acessibilidade aplicáveis à implementação de sistemas e conteúdos na web. Tá bom? Recurso de acessibilidade nas comunicações televisionadas, né, ou em vídeos no formato online. Então você sempre vai encontrar lá, né, aquela pessoinha aqui, né, fazendo no canto do vídeo, fazendo ali a comunicação, certo? Então tá lá.
A adoção de todas as normas técnicas de acessibilidade na construção de reforma, na alocação, na ampliação, na mudança do uso de edificações, primando-se pela adoção de desenho universal e garantindo-se adaptações razoáveis. Olha que interessante isso aqui. Primando-se, tá? Primando-se. Ou seja, o foco é o quê? É o desenho universal. Mas se não for possível o desenho universal, então garanta-se adaptações razoáveis, certo? Tá? E aí você vai usar o quê? Vai usar as normas técnicas de acessibilidade, tá? Vai usar lá, claro que a lei de acessibilidade, que é a lei 10.098, mas vai muito mais além disso, né, pessoal? Então nós temos normas da ABNT, nós temos os ISOs, e aí você vai ter uma série de regrativas voltadas para se prover acessibilidade. Adaptações arquitetônicas e urbanísticas, você está comigo? Sim. Vamos lá, observados os limites da sua competência que permitam acessibilidade e a livre movimentação com independência e segurança de pessoas com deficiência, tais como rampas. Veja, são todas adaptações que conduzem ali à acessibilidade, né? Rampas, elevadores, vagas de estacionamentos próximas aos locais de atendimento, com acesso facilitado para a circulação de transporte público, nos locais de trabalho, atendimento ao público, tendo como referência as normas vigentes. Tá bom? Adaptações no mobiliário, né? Até mencionei para vocês. Espaço para o servidor com deficiência poder trabalhar. Tá lá. Adequação nos sistemas informatizados, de novo, né? Por pelo menos 3 vezes até então, nesses breves minutos que nós estamos aqui estudando a norma, nós já passamos por regras referente à adequação nos sistemas informatizados. Parcerias e cooperações técnicas com tribunais e outras instituições nacionais e internacionais, né? A ideia é de você buscar aqui a cooperação, tá? A cooperação ela é super relevante. Pense, vamos supor que um tribunal lá na Alemanha, né, estou indo internacional, né, um tribunal no Acre, desenvolveu algum recurso que possa ser extremamente útil para se superar algum tipo de barreira. Bom, vamos implementar. Medidas de facilitação de acesso à obtenção de informações e certidões, que tenham por objetivo constituir a documentação necessária para instruir os procedimentos judiciais ou extrajudiciais que busquem garantir, né, a defesa dos direitos coletivos, direitos difusos e individuais homogêneos de pessoas com deficiência, tá? Então isso que é interessante, tá, pessoal? Por quê? Uma das formas de você tutelar os direitos da pessoa com deficiência é mediante ação judicial, tá? Mas não só procedimentos judiciais, também extrajudiciais. E os judiciais, eles podem ser individuais, mas especialmente os coletivos, porque atenderão à categoria toda. Na qualidade de direitos difusos, na qualidade de direitos coletivos em sentido estrito e na qualidade de direitos individuais homogêneos. Não que eu vá e deva aqui entrar na classificação, mas direitos coletivos em sentido amplo, sim. Certo? Beleza? Adequação de procedimentos judiciais que garantam a isonômica aos serviços de justiça e à prestação jurisdicional. Porque o que você pode ter? Se o procedimento jurisdicional não for adequado, você faz o quê? Você pode ferir, você tem que evitar aqui, ferir a paridade de armas. O que é isso? No processo, gente, nós temos o quê? Nós temos um autor e nós temos um réu. E esse autor e réu devem ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, os mesmos ônus, as mesmas prerrogativas ou de forma equânime. Tá? Então, por exemplo, né, você vai tratá-los iguais. Você não pode ali, né, por conta disso, ainda que você trate-os iguais, mas ele não tem acesso, porque você não está tratando ele de forma igual. Talvez lhe dando uma prerrogativa adicional, certo? Beleza. Tá? Porque no processo de segredo de justiça, voltando ao exemplo lá, como a outra parte não tem direito a ter um intérprete, você não vai poder ter. Não é bem assim, você está entendendo? É basicamente isso. Você tratar friamente igual é prejudicá-lo. Em certa medida, pessoal, você combater a igualdade formal e você olhar para a igualdade material ou para a ideia de isonomia, em que você vai atribuir mais bens jurídicos a quem está numa situação deficitária. Tá bom? Beleza, vamos para a tela. A implementação de medidas que visem a promoção da acessibilidade e inclusão tem como premissas a adoção do desenho universal como regra geral e a adaptação quando justificável. De novo, nós fizemos um grifo lá
E eu fiz assim, a primeira parte eu grifei alguns slides atrás, né? Desenho universal como regra geral, grifei amarelinho, e daí depois quando eu olhei para a adaptação razoável, eu grifei em azul, tá? De novo, tá? Então veja, né? A ideia é de você sempre buscar, né, o melhor. Ah, não dá? Adapta razoavelmente, tá? Os serviços de tradutor e intérprete, ou guia intérprete, de que tratam os incisos 2 e 3, em qualquer hipótese, serão custeados pela administração. Olha que legal. Serão custeados pela administração e poderão ser ofertados, inclusive, por meio de videoconferência ou por outro recurso de tecnologia, tá? Olha o asteriscozinho aparecendo de novo. Regra importante? Importante, tá? Bem importante. É assegurado também o quê? O cão-guia, tá? Então você tem lá o cão de assistência, é direito da pessoa com deficiência, né? Nós sabemos que tem uma norma específica para... Oh, esse vermelho ficou feio. Que é, né, agora sim, né? Que é a Lei 11.126 de 2005, tá lá, tá? Pode entrar? Pode permanecer lá? Sim, em todas as dependências, tá? Então você não tem restrição. Por quê? Precisou? Tem. Ah, mas lá na minha vara é tudo muito limpinho, não vou aceitar cachorro. Tô nem aí. Tá bom? Beleza? Show de bola. Aí entramos numa regra que sim, também merece, né? Também merece aqui um asteriscozinho. Norma que veio alterada em 2024, né? Então já houve uma alteraçãozinha. E ela vem falar sobre o quê? Que em concursos do judiciário, pessoal, você não pode estabelecer, então é vedado, isso aqui para cair, gente, vou até sair da tela para eu poder grifar com cuidado aqui, ó. Nos concursos do judiciário, é vedado você ter cláusula de barreira para pessoas com deficiência, certo? Bastando, olha só, bastando o alcance, né, da nota 20% inferior à cota mínima estabelecida para aprovação de candidatos da ampla concorrência, tá? Ou pelo menos 6 para os concursos da magistratura. Então, como que vai funcionar? Nós temos, em termos de concursos, 2 tipos de concurso aqui, certo? O de magistrados e o de servidores. Para magistrados, 6, certo? Posso exigir 6. Tá? Para servidores, você vai dividir, né? Você vai dividir aqui o quê? Você vai dividir a ampla concorrência das vagas reservadas, certo? Se na ampla concorrência, né, você tiver lá uma média 8, de 80%, tá? Agora volta para cá para você não achar que eu sou o mágico da conta. Vou fazer com uma calculadora. Você poderá, né, ter um limite aqui de 20%, seria 64 para pessoa com deficiência. Está entendendo? É o que? É 20% menos. É isso, tá? É isso. Posso estabelecer. Então, posso estabelecer. Não posso estabelecer 70. Não posso estabelecer os mesmos 80. Certo? Então, veja, bastando o alcance de nota 20% inferior. Se eu coloquei 6, 20% abaixo. Se eu coloquei 100 de ano, os concursos quase 100, 20% abaixo. Tá bom? Beleza? Brincadeira, né? Não tem 100. Mas é aí que você tem que entender. E para a magistratura não, você pode exigir os 6. Se você exigir 80 lá, você pode exigir 64? Pode, tá? Mas você tem um limite ali, né, de 6 para os concursos da magistratura. Importante isso aqui? O CE, tá? Cai bastante. As aplicações, microserviços, né, e soluções de tecnologia a serem compartilhados numa plataforma digital, que é o PJ, devem observar conceitos e padrões internacionais de acessibilidade, conforme a resolução específica do CNJ. Isso aqui tem relevância 0 para você, tá bom? É obrigatória nas áreas de estacionamento. Gente, padrãozinho, tá? Padrãozinho, padrãozinho, padrãozinho. Estacionamentos abertos ao público. Como que vai ser? Ou de uso público ou privado, de uso coletivo. Então, tanto os para os jurisdicionados como para os servidores. Regra, 2%, pelo menos uma vaga, tá? Lembrando que deve ser próxima aos acessos de circulação, sinalizada e também, né, de acordo com as normas técnicas vigentes, é o padrão, tá? Os veículos estacionados nas vagas reservadas, né, devem exibir a credencial, tá? Sob pena de multa, né? Os órgãos do judiciário adotarão medidas junto aos órgãos públicos locais competentes para que disponibilizem vias públicas onde estão localizadas as suas edificações de reserva de vagas acessíveis que permitam a livre circulação de acesso. Muitas vezes, ali a própria instalação do judiciário não contém um estacionamento interno.
E aí as pessoas têm que estacionar na rua. Essa rua não é cuidada pelo judiciário, são os órgãos de trânsito locais. E eles garantirão as vagas, certo? As vagas, né, quando as vagas todas estiverem ocupadas, né, a administração deve agir na medida do possível. Aí ela deu uma liberada, né, para dizer, ó, e aí, o que faz? Na medida do possível, viabilizar acesso do usuário com deficiência às suas dependências, né? É basicamente uma norma de acessibilidade, uma regra dizendo, ó, tá bom, não tem como prover lá, não tem vaga, então, pô, deixa o cara estacionar lá dentro, ele passar lá dentro, para a pessoa pelo menos poder descer. Ah, mas não se faz isso com a média das pessoas. Tudo bem, mas nesse caso você franqueia o acesso. Tá bom? Os órgãos do judiciário devem promover todos os esforços possíveis para reservar a localização mais próxima de sua edificação, área de embarque e desembarque. Então, olhando para essas áreas também, né? Que permita a parada de veículo com transporte da pessoa com deficiência, que possua mobilidade reduzida por tempo estritamente necessário, não é para ele parar lá, mas para ele poder desembarcar, né? Ok, ótimo, tá? Vamos adiante? Vamos adiante, tá? Eu vou trabalhando, certo? Você vai perceber que, na medida em que nós avançamos, né, o estudo ele destrava um pouco mais, tá? Você vai ver que nós vamos ganhando um pouco mais de velocidade, até para que a gente consiga analisar dentro do tempo que nós nos propusermos o conteúdo todo da norma. Mas acredito que será uma boa revisão para vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá, beleza? Olha só, chegamos no artigo 7º, o que ele vai trazer, pessoal? Ele vai trazer o seguinte, que quando se trata de formular, de implementar, de manter as ações, ou seja, agora eu estou olhando para o dia a dia lá, para os tomadores de decisão, para os gestores, tá? Ações de acessibilidade e inclusão devem atender a algumas premissas, certo? Quais são essas premissas? Primeiro, pessoal, você tem que ter a eleição de prioridades, certo? Por quê? Porque as necessidades muitas vezes são muitas e as possibilidades financeiras são reduzidas, tá? Então você elege prioridades. E você faz um cronograma de implementação, tá? De acordo com o plano anual de compras e contratação do órgão. Você tem ainda em paralelo um planejamento contínuo, certo? E claro, você monitora e avalia as ações implementadas. Então, é meio óbvio, né? De tudo que tem para fazer, o que é prioritário? Faz um cronograma para o resto. Faz um planejamento contínuo, de tempo em tempo as necessidades mudam. Monitora e avalia o que foi feito. Tá bom? Beleza. Nos contratos, nós temos que levar em consideração ali a comunicação por libras. Cada órgão do judiciário deve dispor de pelo menos 5% de servidores, né, capazes de se comunicar por libras. Então, opa, travou aqui? Foi um à frente, né? 5% capacitação básica em libras, não tem novidade. Os contratos de terceirização firmados no âmbito do judiciário devem conter cláusula que preveja a comprovação periódica do cumprimento da empregabilidade lá, né, daquelas normas. Porque aqui é o seguinte, né, pessoal? Vamos lá. Contrato de terceirização é um contrato que ele vai ser regido por leis próprias, né, leis específicas. Essas leis, elas prevêem lá no direito do trabalho o quê? Prevêem mínimo de contratação de pessoas com deficiência. Isso vai observar lá a Lei 8.203, tá bom? Devem ser firmados convênios, parcerias ou contrato visando a oferta de profissionais de atuação e auxílio ao pleno atendimento da pessoa com deficiência. E aí eu chego ao 12. O 12, pessoal, é muito semelhante, muito semelhante ao quê? Ao artigo 9º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Beleza? O que ele vai dizer? Ele vai tratar do atendimento prioritário. Veja que é muito semelhante. Proteção e socorro, disponibilização de recursos, acesso às informações, tramitação processual, certo? E aí ele fala que, né, dos direitos todos, esse aqui é o único não extensível, que é o dispositivo próprio, só que o próximo, né? Só que eu vou anotar aqui. Não extensível ao acompanhante e ao atendente pessoal. Tá? Esse é o único que não pode ser estendido. Tá bom? Beleza. Tá? Tá aqui, ó. Então ele vai dizer que o inciso 4º
eles não são extensíveis, tá? Todos são, à exceção do inciso 4º, tá bom? Beleza. E para encerrar, os servidores, né, com deficiência poderão solicitar a inclusão de símbolos internacionais de acessibilidade, que é aquela cadeirinha de roda, em todas as suas carteiras funcionais, conforme o modelo que tem em decreto próprio. Tá? Show de bola? Show de bola, né? Não preciso perder tempo, você está bastante habituado já à regra de atendimento prioritário, então tá ótimo. Ó, vamos lá. Lembra que o capítulo 2 começava falando de todas as pessoas com deficiência? Pois ele encerrou. E agora vem o 3. O 3 faz referência a quê? A inclusão e acompanhamento do profissional, da pessoa com deficiência nos órgãos. Ou seja, eu estou olhando por os servidores, quadro de pessoal, serviços auxiliares, tá? Então aqui, ó, eu não olho para todos, eu olho só para os profissionais. Certo? Beleza. Vamos lá. Nós temos no artigo 3º o quê? A mesma regra do 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz respeito à temática da avaliação da deficiência. Ah, professor, já sei. Quando necessária, exatamente, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e vai levar em conta impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos ou pessoais, limitação do desempenho de atividades e restrição para a captação. Agora vem a regrinha que vai merecer o destaque nesse slide, né? Que é a regrinha distinta. Qual é ela? Vem comigo. É o quê? Essa avaliação será realizada a cada 5 anos ou a pedido do interessado. Então ela é realizada em 2 lapsos temporais. 1 a cada 5 anos ou 2 a pedido do interessado. Pode ser a pessoa com deficiência por uma readequação, pode ser uma junta médica, pode ser alguém que queira passar pelo processo de avaliação, pouco importa, tá? Ela veio de forma aberta dizendo interessado. Quem é interessado? Vai depender das circunstâncias do caso concreto. Ótimo, vamos adiante. Se a deficiência do servidor for de caráter permanente, a periodicidade pode ser estendida. Então veja, essa periodicidade é a cada 5 anos ou mais se permanente. Olha só. Então você vai esquematizando, vai comentando, vai melhorando ali a tua compreensão, decorrente desse parágrafo 2º. A avaliação da deficiência do servidor pode ser utilizada para a concessão de condições especiais de trabalho, nos termos da Resolução 343. Né? Por que avalia? Para saber se o ambiente é acessível. Ah, vamos agora buscar a contratação de uma nova tecnologia para atendê-lo. Vamos reavaliá-lo. Tá? Os integrantes da equipe multidisciplinar deverão possuir capacitação específica, certo? Para atendimento, é o óbvio, não precisava dizer, mas tá aí. 14. Cada órgão do judiciário deve manter um cadastro de profissionais integrantes dos respectivos quadros de pessoal e auxiliar, certo? Esse cadastro deve especificar a deficiência, as necessidades de adaptação e acessibilidade e as dificuldades. Olha que interessante. Então você vai ter um cadastro dos profissionais com deficiência. Esse cadastro terá informações referentes a quê? A especificar a deficiência, as necessidades de adaptação e de acessibilidade, as dificuldades particulares. Essa atualização deve ser feita no mínimo a cada 1 ano. Importante esse artigo? Certo? Qual é a finalidade disso, pessoal? É você buscar entender em termos macros as necessidades do órgão. Pô, será que vamos comprar um novo computador específico que saiu lá para atender tecnicamente aquele servidor? Ou precisamos de 10? Tá? É isso. Tá? Aí nós temos o parágrafo 3º, que não vai dizer muita coisa, dizendo que, né, nessa revisão ali você vai consultar as pessoas, né, o quadro de pessoal e auxiliar de pessoas com deficiência para entender quais são as necessidades. Então cada gestor vai informando essas necessidades. Os tribunais também devem fornecer essa infraestrutura e tecnologias, né, a partir desses cadastros. Então, né, quando você olha ali para o setor, né, de engenharia, né, ou de urbanismo, que vai organizando os espaços de trabalho, leva em consideração que consta desse cadastro. Tá bom? Tá bom. É assegurada a designação permanente de um juiz auxiliar ao magistrado integrante do cadastro, desde que, olha que interessante, toda vez que eu tiver um magistrado com deficiência, ele vai ter direito a quem? Ele vai ter direito a um juiz auxiliar. Desde que se trate de pessoa com deficiência visual,
Olha lá os requisitos. Vou só pegar o marca-texto e colocar em azulzinho. Desde que se trate uma deficiência visual, auditiva ou motora. Tá? Reconhecido por perícia. Tá bom. E previamente averbada nos assuntos. E que está lotado e efetivamente resida na comarca e possua número de casos novos superiores à média dos demais unidades judiciárias. Ou seja, tem uma vara, uma unidade judiciária que está assoberbada. Então, nesse caso, ele tem dificuldade visual, auditiva ou motora. Para garantir a qualidade da prestação do serviço judiciário e, notadamente, aqui a celeridade, ele tem um auxiliar com ele. Certo? Tá? É feito de forma presencial ou remota, mas será permanente. Então, sempre terá esse auxiliar. Ele não vem para cumprir um bico. Tá? Ele vem para dar estabilidade ao serviço. Tá? O magistrado, e aí, deixa eu só voltar, porque aqui merece um asteriscozinho. Tá? O magistrado integrante do cadastro com deficiência auditiva ou motora, reconhecida por visual, auditivo ou motora, reconhecida aqui neste caso, e previamente averbada, tem o direito de dispensa da prática de atos de alta demanda, de intensa acuidade visual e auditiva. Então ele vai ter aqui direito de ser dispensado, se o ato a ser praticado demandar intensa acuidade visual ou auditiva, como audiências de instruções, audiências públicas de alta, ou alta mobilidade, como inspeções judiciais. Certo? Então, assim, nesse caso você dá direito à dispensa. E aí o auxiliar que cumpre. Tá bom? Interessantíssimo. Interessantíssimo, tá? Claro que isso tem que ter comunicação sendo vinda, prévia comunicação do magistrado, com antecedência mínima e prazo que serão informados pelo tribunal, para que não gere prejuízo à prática dos serviços judiciários. Tá? Interessante, porque aqui, pessoal, é claro que o foco está também em auxiliar o magistrado deficiente, mas garantir a qualidade da prestação do serviço judiciário. Esse cadastro vai ser compartilhado ali com a corregedoria do tribunal, tá? Nada demais, e a implementação das medidas previstas nesse artigo não poderá implicar direto ou indiretamente prejuízo financeiro ou redução de vantagens, ou seja, interessante por quê? Porque não pode receber menos por isso. Tá? Então, isso não pode implicar em prejuízo, de forma direta ou indireta, prejuízo financeiro ao magistrado que esteja em outras circunstâncias, ou seja, só pela deficiência. Tá bom? Que regra, hein? Se eu fosse elaborar a questão, eu brincaria aqui. Brincaria muito no artigo 14. Tem muita cara de prova, tá? Muita cara de prova mesmo esse artigo. Vamos lá. Chegamos ao 15, A unidade de gestão de pessoas, em parceria com as áreas de saúde, unidade de acessibilidade e inclusão, na medida de suas respectivas atribuições, devem garantir o acompanhamento funcional. Pronto. Estamos na temática de acompanhamento dos servidores, tá? Com deficiência. Com o objetivo de avaliar e com o objetivo de promover as adaptações de que precisam, tá? Beleza. As unidades que tratam desse artigo devem possuir servidores capacitados, sem novidade, tá? O acompanhamento, pessoal, se dará por meio de entrevista para verificar as características da localização, acesso ao trabalho, as condições de trabalho, organização da jornada, valorização, desenvolvimento e ascensão profissional. Tá, então vamos lá. Então nós estamos aqui, eu vou só voltar para deixar no mesmo padrão, trabalhando com acompanhamento funcional de servidores. Certo? Certo. Esse acompanhamento se dá por meio de uma entrevista. Essa entrevista, ela envolve o quê? Envolve constatar, a questão da localização e acesso ao trabalho, a questão das condições de trabalho, da organização da jornada, da valorização que aquele profissional tem, do desenvolvimento e ascensão profissionais. Certo? O gestor da unidade, quando é necessário, prestará as informações, se necessário entender ali dele o que está acontecendo, ou como estão as circunstâncias das atividades em relação às quais ele está envolvido. Tá? Bem como será notificado de restrições e necessidades. Claro, se nessa entrevista se entender que há necessidade de você adaptar o ambiente ou de restringir, ele tem que ser avisado para que ele possa adotar as providências. Não tem novidade nenhuma aqui, tá? Beleza. O acompanhamento funcional de pessoa com deficiência do quadro auxiliar é dado, e aqui falando do quadro auxiliar, tá? É dado conforme previsão e instrumento contratual. Veja, porque aí eu estou olhando assim, quando é servidor do quadro funcional, as regras de lá. Aqui eu vou dizer, olha, vai observar o instrumento contratual.
Claro que o poder público atuará, né, aqui, né, a gestão do tribunal, do órgão atuará, mas atuará para garantir não as normas institucionais, mas as normas seletistas, as normas que regem aquelas pactuações. Certo? Beleza. O artigo 17, já avançando, vem falar o seguinte, que nós teremos a capacitação, né, de servidores para acolhimento, para que, né, então você vai ter lá, para que façam o acolhimento desses servidores, né, ou tanto servidores, né, que estarão institucionalmente vinculados, como também do quadro auxiliar, né, para lhe expor os direitos, para que lhe atendam, né, para acompanhar o cotidiano dos trabalhos. Tá? As atividades de ambientação de novos servidores, quando couber, de colaboradores do quadro auxiliar, devem difundir ações de acessibilidade e inclusão, de modo a consolidar comportamentos positivos em relação ao tema, certo? Criar um ambiente positivo de trabalho. A capacitação deverá compor em caráter obrigatório o programa de desenvolvimento de líderes. Tá? Então, as lideranças, né, quem são gestores, eles terão, né, ali como parte, né, obrigatória a capacitação, né, para atendimento à pessoa com deficiência. Tá? O artigo 18, na subsequência, trata, devem ser promovidas ações de sensibilização, tá? Isso é muito importante, até para que se elimine, pessoal, deixa eu só voltar aqui, até para que se eliminem barreiras de caráter atitudinal, sobre os temas atinentes a esse documento. Tá? Estamos no artigo 19, que por sua vez vem nos dizer que os órgãos do judiciário devem manter nos seus quadros profissionais da área de engenharia, arquitetura, tecnologia da informação, cerimonial e eventos, comunicação social, capacitados em normas e padrões de acessibilidade e na aplicação das tecnologias assistivas, para oferecer pleno atendimento ao público de pessoas com deficiência e assessorar o planejamento e implementação, também o monitoramento das ações. Certo? Então, nas diversas áreas, teremos pessoas ali que terão essa capacidade aqui, né, para atender às necessidades de acessibilidade. O foco é sempre esse. Então, temos área específica? Claro, eu preciso ter. Imagine, é óbvio que eu preciso ter gente na engenharia, na arquitetura, na tecnologia da informação e assim vai. Na comunicação, beleza. Tá? Nós temos que a administração deve reservar 2% das vagas disponíveis no estacionamento interno. Aqui já veja que aqui é específica para o estacionamento interno. 2% para pessoas com deficiência, tá? Que possuam comprometimento da mobilidade em localidade próxima, né, e vaga devidamente sinalizada. E aquela garantia de no mínimo uma vaga, né, que você já sabe, né, por conta da questão do cálculo quebrado ali na matemática. Tá? Além dessa reserva de vaga, nós temos ali, salvo por absoluta limitação de espaço físico. Absoluta limitação de espaço físico. Basicamente quer dizer, se tiver 10 vagas e houver 10 deficientes, as vagas são deles. Tá? Não há cenário em que haja 10 vagas, nós tenhamos 10 deficientes e só 8 sejam deles. É isso que ele está dizendo. Isso que você deve entender como, né, absoluta limitação de espaço físico ou outra devidamente fundamentada. Aí, né, abre espaço para dar uma tergiversada sobre o tema, para abrir algum tipo de favorecimento, mas não poderia. Tá? Providenciar a reserva prioritária de vaga de estacionamento interno, em caráter coletivo, localidade próxima do local de trabalho, a veículos devidamente credenciados, né, por órgão de trânsito de todas as pessoas do seu quadro pessoal e do quadro auxiliar. Não só, isso é interessante, tá? Não só do quadro pessoal, mas também do quadro auxiliar. Tá? Beleza? O caminho existente entre a vaga e o acesso interno tem que ser acessível. Tá? Beleza? Para auxílio no desembarque, no deslocamento até o local, a vaga, né, deve ser utilizada ali, também deve ser oportunizada ao acompanhante. Então você deve estender esta vaga, a vaga ao acompanhante da pessoa com deficiência, tá? Ou pessoa com mobilidade reduzida, e sempre observando aqui normas de segurança, tá? Sem muito segredo. Tá bom? Vamos lá. Nós já estamos nos encaminhando para a parte final da norma. Pode ver que, como eu disse a vocês, agora nós estamos, né, passado uma parte que era mais de fundamentação, de principiologia, de conceituação, que é mais relevante. Agora a gente chega num ponto em que eu tenho alguns dados que são relevantes da norma que caem em prova,
e aí o restante é muito mais toca a ficha mesmo, porque está dizendo muito mais da burocracia do dia a dia do trabalho, certo? Então você tem lá, né, os órgãos devem garantir ambientes acessíveis, inclusivos e seguros. Tá? E aí vai utilizar dos recursos que forem necessários. O artigo 21 um pouco disso. Eu encerro o capítulo 3. Lembra que o 2 era para todas as pessoas, o 3 era para os servidores, agora nós chegamos ao 4. Tá? Ao 4 ele vai falar sobre o quê, pessoal? Sobre a Comissão de Acessibilidade e Inclusão e sobre as unidades, né? Da unidade e da comissão. São dois órgãos, tá? Nós temos veja lá, nós temos de um lado as unidades de acessibilidade e inclusão, UAI, e do outro lado a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, o CAI, tá? Um é unidade, outro é a comissão, tá bom? Começamos por quem? Começamos pelas unidades de acessibilidade e inclusão, certo? Essas unidades de acessibilidade e inclusão, pessoal, elas são permanentes, primeiro ponto, permanentes. Elas têm objetivo de assessoramento, então elas vão assessorar o planejamento, a implementação e o monitoramento das ações. Então, caráter de assessoria, tá? De planejamento, implementação e controle, tá? Beleza. Essas unidades, elas devem ser preferencialmente subordinadas diretamente à presidência do tribunal, tá? Ou à secretaria-geral ou à diretoria-geral do órgão. E essas unidades, elas devem contar com integrantes em número compatível com as necessidades de execução. É a galera que vai pôr a mão na massa, tá? Os servidores que estiverem incumbidos desta função desempenharão suas atribuições concomitantemente. Então, atribuições concomitantemente com as dos seus respectivos cargos. Então, eles não são afastados para trabalhar apenas nisso, tá? E os servidores que estiverem no exercício dessas funções devem ser continuamente capacitados, é óbvio. Né? Porque como que o cara vai atuar se ele não tem capacidade, tá? Aí você está perguntando, professor, o que eles fazem? O artigo 4º nos conta. Qual é a competência? Vem na tela. Competência é propor, coordenar e implementar os planos, programas, projetos e ações. Auxiliar no desenvolvimento de ações e no atendimento. Tá? Propor ações de sensibilização e capacitação do quadro, tá? Tanto o quadro pessoal como do quadro auxiliar, no que couber. Tá? Ideia de conscientização, de educação aqui. Monitorar as ações das unidades e participar do acompanhamento funcional dos servidores que tenham deficiência. Tá? Então, todo exercício das suas funções são acompanhados ali, né, pelos servidores com deficiência, por meio dessas unidades de acessibilidade e inclusão. O nosso UAI aí, beleza? Show de bola. Além disso, vão prestar informações e farão um relatório anual acerca das ações. Aí, claro, né, o relatório vem como semestral, vem como trimestral, não, é uma vez por ano. Tá? Bom demais, tá aí. A unidade de acessibilidade e inclusão deve buscar incentivar e promover parcerias eficazes com outros tribunais, conselhos, entidades sem fins lucrativos e com a sociedade civil com foco na acessibilidade. Tá bom? Beleza. Vamos agora para a CAI. Perfeito. Nós estamos olhando agora para as comissões de acessibilidade. Essas comissões de acessibilidade também são permanentes? Também. São multidisciplinares, elas são presididas por um magistrado e composta por servidores das áreas de acessibilidade e inclusão, sustentabilidade, gestão estratégica, engenharia, arquitetura, gestão de pessoas, tecnologia, certo? Aqui é uma comissão. Essa comissão, ela terá profissionais com e sem deficiência daqueles diversos órgãos e terá como competência, né? Veja só que interessante. Ela vai aqui, né? Deixa eu continuar com o marca-texto. Propor, orientar e acompanhar em nível estratégico. Olha que legal. Ela não está no nível operacional, ela está a nível estratégico, né, de definição das ações de acessibilidade e inclusão voltadas à eliminação de quaisquer formas de discriminação. Enquanto, né, a UAI, que é a unidade, põe a mão na massa, a comissão ela forma a padronização das normas. Tá? Ela vai também propor, olha só, propor à presidência do órgão a edição ou alteração de normas ou de orientações, certo?
e vai aprovar o relatório vindo da comissão. Então, o relatório anual da comissão é submetido a... Desculpa, o relatório anual da unidade é submetido à comissão. Tá? Então fica bem claro, até porque são só 3 atribuições. Ela está muito mais a nível estratégico do que a nível operacional. Tá? Isso fica bem claro, não é difícil. É só você lembrar disso e lembrar aqui do artigo 26 que você mata a questão de prova. E aí, por fim, nós temos as disposições finais, pessoal, que, como já dizem aqui, vai para o fecho da norma e tem menos relevância. Tá? Então, os órgãos devem cadastrar as ações de sucesso, então é basicamente ali um repositório de boas práticas para orientar outros órgãos do judiciário. Nós temos que vai ser aplicado também às seccionais da JF. Também você vai levar isso em consideração ali para o balanço de sustentabilidade do judiciário, né, observando esses indicadores, né, tem um anexo de resolução, um pouco relevante, vai ser centralizadas as informações no PLS Jude, que nós falamos, né, e também você vai aplicar ali, ele fala que aplica a resolução 343 e o anexo também, tá bom? Aí nós temos aqui só um detalhe no artigo 33 que diz assim, que o DPJ, que é o Departamento de Pesquisa Judiciária, fará o quê? Fará uma pesquisa aprofundada para diagnosticar a questão da acessibilidade e inclusão, certo? E vai levar em consideração algumas dimensões. Então esse DPJ faz várias pesquisas no âmbito do judiciário, para gestão da acessibilidade de serviço, acessibilidade de comunicação, acessibilidade tecnológica e acessibilidade, né, de caráter urbanístico. Revoga-se a convenção anterior e está aí a resolução anterior e está aí o vigor na data da sua publicação. Meus queridos, em relação ao documento, portanto, é isso, tá? Nós fizemos uma análise completa, cabo a rabo da norma, grifando, marcando, destacando, comentando com vocês. Dá para ganhar e gabaritar questão de prova. Que legal, né? É isso aí.